Em uma certa comunidade, para cada 4 crianças nascidas, uma era albina, ou seja, não apresentava pigmentação na pele. Na maioria dos casos, essas crianças tinham pais com pigmentação de pele normal. Considere as informações abaixo que procuram explicar o que ocorre com essas crianças. Então, a questão quer que você analise essas informações e depois diga quais estão corretas. Vamos verificar. Está dizendo que em uma comunidade, num grupo de pessoas, para cada 4 nascimentos, uma criança era albina. E para essas crianças albinas, a maioria apresentava pais de pigmentação de pele normal. Então, temos um caso de genética, de uma característica hereditária, ou seja, que passa de geração para geração. Já descartamos, então, uma informação, a informação 1, onde diz que é uma característica congênita, que é adquirida durante a gestação. Característica congênita é uma característica que ocorre durante a vida intrauterina, ou até 1 mês depois que o bebê nasce. Vamos analisar as outras. Trata-se de uma característica recessiva, já que os pais são normais. Então, o que é recessivo? O que é uma característica recessiva? É quando só se expressa em homozigose. E o que será homozigose? É quando o gene vai apresentar os seus alelos iguais. E o que são alelos? Alelos são versões de um mesmo gene. Então, eu posso dar uma letra para o albinismo, que é a característica que nós estamos estudando. Vou dar de letra A. Então, a característica albinismo é determinada por um gene. E eu falei que esse gene vai ser o A. Então, o gene tem 2 alelos. São 2 As. Se esses As, forem iguais, eu tenho um indivíduo homozigoto. Se esses alelos forem diferentes, eu tenho um indivíduo heterozigoto. Como é uma característica que flutua de uma geração para outra, eu tenho um problema de dominância completa. Então, eu tenho aqui o gene A tem 2 alelos, um alelo A e o alelo A. São iguais, ou seja, estão em maiúscula. Então, eu chamo isso de homozigose. A característica presença de pigmentação é dominante sobre o albinismo, que é a ausência de pigmentação. Azão, azinho, é heterozigoto. Essa letra A está em maiúscula, essa aqui está em minúscula. Tanto azão, azão quanto azão, azinho vão expressar a pigmentação da pele, ou seja, pessoas homozigotas ou heterozigotas para a pigmentação da pele, vamos chamar assim de normal. Para ser albino, esses alelos precisam estar em homozigose. Só se expressa albinismo quando está em homozigose, os 2 iguais. Então, temos com pigmentação, eu tenho homozigoto e heterozigoto. A ausência de pigmentação só aparece quando for em homozigose. Para que isso ocorra com pais normais para a pigmentação de pele, vou precisar que o pai seja portador e a mãe também seja portadora para o alelo recessivo. Ficamos assim. Pai e mãe de pele pigmentada, ou seja, apresentam melanina, que é importante para a proteção dos raios solares. Azão, azinho, heterozigoto dominante. Azão, azinho, heterozigoto dominante. Perceba que carrega o alelo recessivo. Para nascer uma criança, eu preciso combinar esse cromossomo com esse. Do cruzamento de azão, azinho com azão, azinho, esses cromossomos, então, se separam para a produção de gametas. Então, eu tenho gametas masculinos e gametas femininos. Lembrando, gametas masculinos na espécie humana são os espermatozoides. Os gametas femininos na espécie humana é o óvulo, ou corretamente, melhor dizendo, ovócitos. As possibilidades do encontro desses alelos são, primeiro, azão com azinho, forma azão, azinho. Azão com azinho, eu tenho azão, azinho. Azinho com azinho, eu vou ter azinho, azinho. E azão com azão, eu tenho azão, azão. Olha nosso albino aqui. O albinismo só é expresso em
homozigose. Então, desse cruzamento, temos 2/4 de azão-azinho. Dessas 4 possibilidades aqui, 1, 2, 3, 4. Tenho 2 indivíduos que podem nascer azão-azinho. Se eu simplificar, 2/4 fica meio. E meio significa 50%. A metade do cruzamento. Temos também 1/4 de azão-azão. Só aparece azão-azão uma vez, significa 25%. E 1/4 de azinho-azinho, 25%. Então, temos aqui, informação 2. Trata-se de uma característica recessiva. Sim, já que os pais são normais. Sim. 3. Trata-se de uma característica herdada somente do pai. Não, eu preciso que a mãe seja portadora do alelo recessivo também. E não é uma característica ligada ao sexo. Informação 3, errada. Informação 4. Trata-se de uma característica genética e os pais devem ser portadores do alelo albino. Acabamos de mostrar aqui. Tanto a mãe quanto o pai precisaram apresentar o alelo recessivo para ter uma criança albina. Então, a alternativa correta, letra C. Questão encerrada.